queridos irmãos, recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Josué de Moraes. Eu quero saudar os irmãos também aí nos estúdios, nosso irmão pastor Antônio Osmar e os demais companheiros que estão na sua retaguarda. Que Deus abençoe, irmãos. Eu queria relatar neste ano, este ano dos 60 anos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, eu queria relatar os milagres que marcaram principalmente a minha vida e quero compartilhar com os irmãos, pois estamos no ano do aniversário dos 60 anos da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nós estávamos num grande culto, numa quarta-feira, com o nosso missionário Davi Miranda, o saudoso, que estava naquela semana fazendo uma campanha 7 dias. E neste dia, era uma quarta-feira dos anos 90, pelos meados dos anos 90, quando Josué Marciel estava no hospital do coração que fica na frente da sede mundial, e ele saiu do hospital sem a autorização médica, e para ele passar pelos muros ali, pelo valão que tem ali, pelo viaduto, ele chegou na sede mundial, e justamente eram 14 horas, eu estava no altar fazendo a primeira parte. Então, quando ele chegou na sede mundial, ele desmaiou, caiu e ficou estendido como morto. E isto pendurou até o horário das 15 horas, quando o missionário Davi Miranda chegou no altar, quando eu passei o altar para o missionário Davi Miranda. E eu fui, então, surpreendido pelos demais irmãos que estavam acompanhando o caso de Josué Marciel, que até então, desde das 2 da tarde, ele estava ali estendido, ele desmaiou e não voltou mais a si, não tinha mais respiro, não tinha mais, o coração não estava mais batendo, e ele estava completamente morto. Então, neste momento, os irmãos enfermeiros, a irmã doutora ali também acompanhou, vários irmãos fizeram os procedimentos, né? E também os primeiros socorros, né? Adiantaram tudo. Então eu fui acompanhar, analisar, e tocar nele também estava duro, realmente, e todos os irmãos comentaram a mesma coisa, e todos analisaram. Foi quando eu trouxe a informação precisa para o missionário Davi Miranda, que estava no altar, e neste momento ainda ele estava em oração. Aí eu encostei perto dele, de joelhos dobrados, comentei com ele: missionário, a situação é assim, assim, o rapaz está morto, e está desde as 2 horas da tarde, e todos os irmãos já fizeram os primeiros socorros, os atendimentos precisos, e não tem dúvida. Aí o que nós vamos fazer? Foi nessa hora que o missionário me surpreendeu, quando ele disse, o saudoso missionário Davi Miranda, ele me disse assim: pastor Josué, pode trazer esse rapaz para cima do altar e nós vamos orar. Nessa hora eu fiquei impressionado, foi uma coisa impressionante, foi um momento incrível, um momento que eu entendi que realmente o poder de Deus estava ali sobre a vida do saudoso missionário Davi Miranda. Foi quando então eu voltei até lá, falei com os irmãos, e o que me chamou a atenção que até então a sede mundial não estava lotada, estava assim, pouca gente, assim, dava para ver assim, alguns lados lotados, algumas partes da sede mundial. Mas quando foi erguido o corpo e foi colocado em cima do altar, em questão de 5 minutos, eu fiquei impressionado com a massa humana que superlotou. Não sei de onde saiu tanta gente. E neste momento, o missionário deu as palavras, declarou palavras ali de ânimo, de fé, e daquela situação, o morto ali em cima do altar da sede mundial. Foi quando o missionário fez a poderosa oração com toda a sede mundial, os irmãos presentes, e aquele momento foi uma coisa impressionante que nos chamou a atenção. Foi o momento que deu o primeiro choque, e foi o segundo, e o terceiro, e o quarto, foi 5 choques, que foi tomado assim uma coisa impressionante, de um impacto tão forte, que até então eu não tinha, nunca tinha visto e nunca tinha também sentido o que eu senti ali em cima do altar. E todos foram tomados, inclusive o intérprete também foi tomado de uma forte emoção, todo mundo chorava, uns falavam em línguas estranhas, foi um Pentecoste, foi um abalo impressionante da manifestação do poder de Deus. A gente chorava, ria, se alegrava, uns pulavam para cima.
Foi impressionante aquele momento da glória de Deus, quando Josué, então, leva aqueles 5 choques, daí ele levanta assim assustado, como que viesse do outro mundo, ele não sabia nada do que estava acontecendo. Aí ele levantou assustado, com os olhos esbugalhados, né, olhando para todo mundo, e sentado em cima do altar da sede mundial, atrás dele uma multidão, na frente dele o saudoso missionário Davi Miranda e uma quantidade de pastores que estavam em cima do altar da sede mundial. Aquilo foi fenomenal, foi algo impressionante, jamais eu tinha visto coisa tal, a glória de Deus e a presença da manifestação do Pentecoste, do poder de Deus. Aquilo foi extraordinário, foi estarrecedor, foi impressionante. Então, neste momento, o missionário conversou com ele, falou com ele, ele disse o nome dele, ele voltou a si, ele estava agora retomando novamente, e ele disse o seu nome, e aquilo ali foi uma coisa que nos deixou impressionado, a glória de Deus, o mover de Deus. Então, inclusive, irmãos, o que eu pude notar também, que além da glória de Deus, da emoção, o povo chorando, ele também impressionado ali, o missionário conversava com ele, e isso foi notório, isso foi impressionante, isso marcou, e fora os outros milagres, né, que Deus operou, mas esse foi impressionante, esse foi uma coisa assim que marcou a minha vida e também a vida de muitas pessoas, né, que comentam, que falam. Muitos irmãos que estavam presentes foram também tomados da glória de Deus. Então, irmãos, eu acredito que neste ano que nós vamos comemorando aí os 60 anos da obra de Deus, é o ano comemorativo, eu acredito que nós temos muito que agradecer a Deus pelos milagres e pela forma que Deus tem agido e tem marcado a história desta grande obra que é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Irmãos aí dos estúdios, Deus abençoe, e ficamos impressionados com este ano comemorativo e a gente vem salientar, vem se lembrar dos milagres que marcaram a história desta obra. Mais de uma hora que já faz que ele morreu já, missionário. Mais de uma hora. Procura o pulso dele, irmãos. Busque a sus hermanos. Procura a respiração, o pulso. Vamos a revisar la respiración. Quem quer vir examinar aqui, irmãos? Querem? ¿Quién quiere examinar acá? Quem que não crê na ressurreição de mortos, vem examinar. ¿Quién no cree en la resurrección de los muertos? Venga a examinar. Vem examinar ele aqui agora. Quem não crê que Deus ressuscita os mortos? ¿Quién no cree que Dios resucita a los muertos? Venga a examinarlo aquí. Levante ele aqui, levante mais alto que no púlpito. O povo está subindo os bancos para ver. Levante arriba, encima del púlpito. Vários obreiros, ajuda aqui, irmão. Ayuda, obreros, Levanta ahí. o cadáver aqui. Levanta el cadáver acá. Para todo mundo ver, meus irmãos. Olha, Para que todo el mundo pueda ver. Mira, mira, mira. hace mira. uma hora o pastor José falou. Hace una hora. Mira, está todo duro. Tá duro as pernas, tudo duro já. Todo duro está aquí. Quer examinar quem não crê na ressurreição? ¿Quién no cree en la resurrección? Vem examinar em nome de Jesus. Venga a examinarlo en el nombre de Jesús. Saberás que o nosso Deus é a ressurreição e a vida. Y sabrás que nuestro Dios es la resurrección y la vida. Não bate mais o coração também, irmãos. No late más su corazón también, hermano. Bota aqui, obreiro. Tarde, me ajuda. Às vezes estou enganado. Quizás estoy equivocado. Toque aquí conmigo, obrero. Procura o coração dele. Busca su corazón. Procura o pulso, irmão. Vocês têm Busca su a mão mais pulso. sensível. Vean, toquen ahí el pulso. Glória a Deus. Gloria a Dios. É, irmão. Não tem pulso. No tiene pulso. Não tem não, senhor. Não tem pulso. Vê o coração dele está batendo, latindo. Escucha, a ver si el corazón está latiendo. Revisa el corazón. Veja bem. Está batendo? É, irmão. ¿Cómo? Não está batendo não, senhor. No. Não está batendo o coração. No está en su corazón. Não está batendo o coração. Note su corazón. De maneira nenhuma. Nem está batendo o coração, nem está tendo pulso. No tiene Algum nada. obreiro que duvida, venha examinar. ¿Algún obrero que dude? Venga a Vocês duvidam, examinar. obreiros? ¿Están dudando, obreros? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Pelas humildes orações da tua santa igreja, Deus é amor. Ressuscita este homem aqui. Retorna, meu Deus.
Aliança de vida! Deus está dando choque! Está dando choque, olha aí! Está dando choque, olha aí! Josué, você viu quando você morreu, não? Você não viu nada? Hein? Fala. Nadinha. Nada. Está assustado agora? O que foi que aconteceu com você? Sabe dizer? Não sabe? Não viu nada? Nada. Josué, teu espírito tinha saído do teu corpo, você tinha morrido aqui hoje. Pastor Josué falou que faz 1 hora que estava morto. Pastor Josué, irmão que estava acompanhando o caso dele, como é que foi mesmo? Missionário, foi mais ou menos na hora que o senhor chegou no santo altar de Deus, que atacou uma dor e ele caiu. Os irmãos vieram e disseram: pastor, esse moço já está morto. E ele caiu duro e ficou o tempo todo. E eu falei para os irmãos, inclusive tinha irmãos que estavam próximo dele, que chegaram a ver que ele ficou estendido no chão. Grande é tua fé, igreja! Meu nome é Josué Marçal, conhecido como Josué o ex-defunto, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quero relatar o que aconteceu na minha vida através da oração do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Nascido na cidade do Guarujá, nascido 7 meses, prematuro, e os médicos não deram condições de vida. Já vou fazer 45 anos e o poder de Deus tem se manifestado. Uma certa época, estava andando aqui próximo da sede mundial, passei mal, aonde fui levado para o NPS, aonde tinha um cardiologista. Ele pediu eletrocardiograma e estava infartando. Me levaram para o pronto-socorro de Santana, onde cheguei parado. Foi uma correria total e absoluta, aonde os médicos não entenderam, porque eu voltei a falar, a enxergar, a comentar. E nisso aí eles transferiram para o Hospital Dom Pedro II, que é o módulo 12 do PAIS antigo. E ali, meus irmãos, foi o Hospital Albert Einstein, São Paulo e o Hospital das Clínicas. Os médicos pediram vários exames em geral. E quando nisso que pediram vários exames, eles chegaram na minha cama e falaram: olha, você só tem 4 horas de vida. Eu falei: já acabou? Não tem mais o que fazer? Eles falaram: não. Eu falei: então me dá um termo de responsabilidade. Eu vou assinar e vou sair desse hospital. Ele falou: se você assinar, você está morto. Mas eu falei: a minha vida está na mão de Deus. E nisso aí, meus irmãos, assinei o termo e comecei a andar pelo corredor do hospital. Tava ali o elevador e a escada. Eu perguntei: quem é mais forte, Deus ou a morte? E eu comecei a descer as escadas, saindo do Dom Pedro, e
entrei na Avenida do Estado. Quando entrei na Avenida do Estado, para a glória do grande Deus, comecei a subir o viaduto. Segundo o Hospital das Clínicas, o INCOR, o meu coração estourou no meio do viaduto. A pergunta que não deixa se calar é: como eu estava andando? Era um dia 12 de outubro de 1999. A igreja estava superlotada. Era o concerto dos votos e dos dízimos a Deus. Aonde, meu irmão? Fui entrando, e quando eu cheguei entre a divisa entre o povo e os enfermos, o corpo veio ao chão. Glória a Deus nas alturas. Vou contar o que aconteceu sobre a ressurreição do que Deus fez na minha vida. Meus irmãos, ali os obreiros me contando que os obreiros me colocaram junto com o pastor Josué de Moraes no púlpito. E ali olharam o pulso, olharam o coração, olharam a respiração, colocaram até espelho na minha boca para ver se embaçava, e não embaçou. Os obreiros me contando isso aí. Depois que o nosso saudoso missionário da Miranda orou e pediu para que Deus ressuscitasse e voltasse o espírito de vida, 5 choques do poder de Deus aconteceu na minha vida. Eu abri os olhos e o missionário glorificava, louvava, mas eu ainda estava voltando em si, até que eu comecei a falar meu nome nisso daí. E aí, meus irmãos, saindo desse dia, peguei a fita, levei para o Hospital das Clínicas, aonde, meus irmãos, fizeram exame pós-parada. 4 horas parado o coração. Pediram exames de ultrassonografia. Olharam, colocaram no telão. Estava num teatro onde estava médico, doutorado, cientistas. E aí, meus irmãos, quando chegaram a um ponto no meu peito com ultrassonografia, eles ampliaram, colocaram no telão. E o médico que estava junto comigo, ele fez isso, ó, ele voltou para trás, ele deu um tom para trás. Os médicos que estavam no auditório glorificaram, engrandeceram o nome do Senhor e falaram em línguas estranhas, porque é um coração perfeito de criança. E do lado do coração perfeito havia também um pedaço de coração para a glória de Deus. Irmãos, no momento da ressurreição, depois que o nosso missionário, nosso saudoso missionário da Miranda, orou, foi 5 choques do poder de Deus. E ali me colocaram sentado, já com os olhos abertos. E ali, meus irmãos, eles chegaram e o missionário também perguntou o meu nome e não conseguia falar. Perguntaram, aconteceu alguma coisa? Eu não sabia dizer, porque eu estava voltando em si. Meus irmãos, foi coisa tremenda do poder e da glória de Deus, aonde eu comecei a falar o meu nome, a cidade onde eu nasci, e o poder de Deus foi manifestado de uma forma sobrenatural em toda a sede mundial. No dia seguinte, eu fui ao Hospital das Clínicas, aonde eles escutaram toda a fita que vocês vão escutar, né? E no auditório do Hospital das Clínicas pediram vários exames e eles constataram, e eles ficaram espantados, porque pediram eletro, 4 horas morto, eletro parado. Pediram ultrassonografia do coração. E quando eles viram, ampliaram e jogaram no telão, os médicos se assustaram. Eles nunca tinham visto, porque um coração normal como de criança, novinho, e um coração do lado, um pedaço de coração do lado do que estava batendo. Isso aí se manifestou para a glória de Deus, nosso Senhor.